Aguenta, sogra, já estamos chegando no hospital. Mas ela não foi pro hospital. Parou o carro num bosque escuro, virou para mim com um sorriso frio e disse: "Fui eu quem envenenou seu vinho. Te restam 5 minutos. Sai do carro." Eu fiquei morrendo na beira da estrada, até que um carro parou. Meu nome é Eulália, tenho 68 anos e nunca imaginei que um dia começaria uma história dizendo isso. A mãe do meu marido tentou me matar, e não foi com indiretas, ódio velado ou rejeição antiga. Foi com veneno, com cálculo, com frieza. Foi com um sorriso tão sereno, tão doce, que até hoje me dá calafrios. Ela sempre disse que eu não era boa o suficiente, mas nunca imaginei que, aos 68 anos, eu descobriria que algumas sogras não querem tirar a nora da família, querem tirar do mundo. Tudo começou naquela noite de sexta-feira, uma noite que deveria ser comum. Uma noite que deveria terminar com risadas, descanso e a sensação de que a vida, mesmo com suas rugas e dores, ainda podia ser leve. Mas a morte tem um jeito curioso de entrar na vida da gente. Ela não bate na porta. Ela entra pelo copo. A situação antes do inferno. Eu estava em casa preparando a mesa. O vinho estava aberto, respirando. Meu marido, Álvaro, estava no banho e minha sogra, Dona Carmen, estava sentada no sofá, observando silenciosamente enquanto eu ajeitava tudo. Tinha algo estranho nela aquela noite, algo mais duro no olhar, algo mais afiado no sorriso. Mas como toda mulher madura que passou a vida evitando conflitos familiares, eu ignorei. Fingi que não vi, como fiz durante anos. Eu sempre quis paz, ela sempre quis poder. Álvaro saiu do banho e se juntou a nós. Ele serviu 2 taças, uma para mim, outra para ele. E então Dona Carmen disse: "Eu prefiro água hoje." Álvaro sorriu, inocente. Eu também. E eu tomei a primeira taça. Não demorou 10 minutos para o chão girar. O começo do veneno. Senti a garganta arder, o estômago virar, o corpo esquentar por dentro como se eu estivesse pegando fogo sem chama. "Álvaro, eu não estou bem." Ele veio correndo, assustado. "Eulália, o que foi?" Mas antes que eu conseguisse terminar a frase, minhas pernas falharam. Caí sentada, ofegante, o coração disparado, a visão turva. E foi aí que vi algo que nunca vou esquecer. Dona Carmen me observando, calma, serena, fria, como quem sabe exatamente o que está acontecendo. Ela não perguntou nada, não se moveu, não tocou em mim. Apenas disse: "Álvaro, leve ela para o hospital, agora." Álvaro me ajudou a levantar, desesperado, tentando me segurar. Mas eu via tudo como se estivesse debaixo d'água. A respiração curta, o coração batendo rápido demais. Ele saiu correndo para pegar a chave do carro. E foi nesse momento, nesse único instante em que ficamos sozinhas na sala, que Dona Carmen se aproximou do meu rosto e sussurrou: "Não resistirá." Tive certeza naquele segundo. Ela fez aquilo, com as próprias mãos, com calma, com paciência, com intenção. Meu corpo gelou, não pelo veneno, pelo choque. Quando Álvaro voltou, carregou-me até o carro. Eu mal respirava. A vida parecia escorrer pelos meus dedos. Dona Carmen entrou no banco do passageiro e então começou a pior viagem da minha vida. A estrada que não levava ao hospital. Meu corpo tremia. A visão ia e voltava. Álvaro, desesperado ao volante, tentando manter a calma enquanto eu dizia que não sentia mais as mãos. Mas foi quando chegamos ao trevo da estrada que percebi. Ele virou à esquerda. Para o hospital era à direita. Eu tentei falar, gritar, protestar, mas a voz não saía. Dona Carmen colocou a mão no ombro de Álvaro e disse com doçura: "Vá pelo bosque, é mais rápido." Aquela mulher sempre teve maneiras de controlar o filho. Desde pequeno, desde sempre. Ele acreditou, ele obedeceu. E então, sem entender, eu vi a cidade ficar para trás, as luzes desaparecerem, as árvores ficarem mais densas, a estrada mais estreita. Eu senti o ar faltar, o corpo se rendendo, até que o carro parou. No meio de um bosque escuro, sem casas, sem luz, sem ninguém. Eu sentia a vida indo embora. Álvaro saltou do carro desesperado, gritando: "Mãe, por que paramos? Me ajuda com ela, por favor!" E foi ali, naquele momento, que Dona Carmen mostrou quem realmente era. Ela saiu do carro devagar, deu a volta até minha porta, abriu, sorriu
e disse com uma calma que parecia diabólica: Fui eu, Eulália. Eu coloquei veneno no seu vinho. 5 minutos. É o que você tem. Meu coração congelou. O mundo parou. A vida quase foi embora. Ela fez um gesto com a mão, como quem manda um cachorro embora. Sai do carro. Álvaro gritava, desesperado, confuso, sem entender nada. Mas ela ignorou. Fechou a porta. Entrou novamente no veículo. E com a mesma serenidade com que destruiu minha vida, ela disse: Vamos, Álvaro, não há mais nada a fazer. E o carro arrancou, deixando-me ali, no chão frio, na beira de uma estrada vazia, com veneno correndo no meu sangue. O som do motor desapareceu. O silêncio tomou conta e eu senti meu corpo começar a desligar, sozinha, perdida, morrendo, até que... luzes. Um carro, vindo na minha direção, lento, cauteloso, parando exatamente ao meu lado. A porta se abriu, e quando eu vi quem saiu daquele carro, minha alma voltou para o corpo, porque era alguém que eu jamais esperaria. Alguém que mudaria tudo. Alguém que a vida colocou ali para me salvar. E eu entendi. A história não terminaria naquela estrada. Ia começar ali. As luzes do carro cortaram o escuro do bosque como uma lâmina. Eu mal conseguia manter os olhos abertos. O veneno fazia meu corpo inteiro formigar. Uma dormência pesada, quente, mortal. A porta do carro desconhecido se abriu lentamente. Eu não via mais formas. Apenas vultos. Mas reconheci a voz. Eulália. Meu Deus, Eulália. Aquele som atravessou o escuro, atravessou a dor, atravessou a morte. Meu coração, que já batia fraco, respondeu com um fio de esperança. Era Bento, meu vizinho. 7 anos mais velho que eu. Viúvo. Homem de poucas palavras, mas de alma limpa. Ele mora 2 ruas acima da minha casa e sempre foi gentil, tímido, reservado, presente. Nunca imaginei que seria ele, de todas as pessoas do mundo, quem Deus mandaria naquela estrada. Bento correu até mim, ajoelhou-se e segurou meu rosto com as 2 mãos. Eulália, olha para mim. O que aconteceu? Quem fez isso? A voz dele tremia, uma tremedeira de medo, de urgência, de horror. Eu tentei falar. A boca não obedecia, os lábios estavam dormentes, a língua pesada. Consegui apenas sussurrar. Veneno. Carmen. Ele arregalou os olhos. Sua sogra? Não consegui responder, mas o desespero dele confirmou minha acusação silenciosa. Meu corpo tremia sem controle. E então veio uma sensação que nunca vou esquecer. Como se minha alma começasse a se afastar do corpo, se soltando devagar, leve, como fumaça. Eu senti que estava indo embora. Bento percebeu. Não fecha os olhos, Eulália. Fica comigo. Fica comigo. A voz dele era um pedido Uma e uma âncora ordem tentando ao mesmo segurar tempo. Uma vida que escorria. Ele passou os braços por baixo do meu corpo, me segurando com uma força que eu não sabia que alguém ainda teria por mim. Meu Deus! Você está gelada. Eu quis rir. Não consegui. Ele me levantou devagar, me colocou no banco do passageiro e correu para o volante. Segura, Eulália. Eu não vou te deixar morrer. A frase dele entrou direto no meu peito, como uma promessa, como um juramento antigo que eu não sabia que estava esperando ouvir. Correndo contra o tempo. A estrada era estreita, escura, quase sem saída. Eu via as árvores passando rápido, borradas, as luzes subindo e descendo, tudo girando. A cada curva, eu sentia minha vida se desprender mais um pouco. Bento dirigia com uma mão e segurava a minha com a outra. Não solta minha mão, ele dizia. Se você soltar, eu te puxo de volta. Tentei apertar a mão dele. Não consegui. Meus dedos estavam imóveis. A respiração ficou mais curta. O mundo foi ficando distante. As luzes longe. O som longe. A vida longe. Até que... meu ouvido estalou. O peito travou. Bento bateu no volante desesperado. Aguenta, Eulália. Falta pouco. Não morre agora. Eu queria dizer, estou tentando. Mas só consegui deixar uma lágrima escorrer. A verdade era que eu não sabia se voltaria. E foi nesse momento, quando tudo ficou branco, quando o mundo começou a desaparecer, que uma lembrança antiga apareceu. Eu, com 30 anos, segurando meu filho recém-nascido nos braços. Eu sorrindo, eu acreditando na vida. Era como se a vida, antes de ir embora,
me mostrasse por que valia a pena ficar. Então, num último esforço de consciência, eu sussurrei para mim mesma: eu não vou morrer aqui, não assim, não pelas mãos dela. Como se Bento tivesse ouvido, ele acelerou ainda mais. Quase lá, Eulália. Quase lá. Fica comigo. Fica comigo. A visão escureceu. Meu corpo afrouxou. E então? Nada. Um silêncio absoluto, profundo, sem forma. O fim? Não. Uma mão quente apertou a minha. Uma voz que veio de longe chamou meu nome. Eulália. Eulália. Você está no hospital. Me escuta. Eu tinha voltado. Eu estava viva. Eu tinha atravessado a porta da morte e voltado. E ao abrir os olhos, o primeiro rosto que vi não foi o do meu marido, nem o da minha sogra, nem de ninguém da minha família. Foi o de Bento, com lágrimas presas, com alívio estampado. E ele disse uma frase que mudaria o rumo da minha história inteira. Agora você está segura. Eu não vou deixar ninguém te machucar de novo. E naquele instante eu soube. O veneno de Dona Carmen não tinha apenas revelado uma inimiga, tinha revelado um aliado, um amigo, um homem que me enxergava, um destino que eu não imaginei que ainda tivesse. Meu coração, mesmo fraco, entendeu. Eu morri naquela estrada e renasci ali mesmo, e o que viria depois seria ainda mais inesperado, porque sobreviver ao veneno foi só o começo. A primeira sensação quando acordei foi o peso, um peso estranho dentro do peito, como se minha alma tivesse voltado antes do meu corpo. A segunda foi a luz, branca, forte, fria, entrando pelos meus olhos semiabertos. A terceira foi a dor. Não uma dor física, uma dor moral, uma dor que corta por dentro. A dor de saber que alguém que conviveu comigo por décadas quis minha morte. Quando a visão finalmente clareou, reconheci o teto do hospital. Cheiro de desinfetante, máquinas piscando, um tubo de soro descendo pelo meu braço. E sentado ao meu lado, dormindo numa cadeira desconfortável, estava ele, Bento, a cabeça inclinada, os braços cruzados, a respiração pesada, como se tivesse lutado por mim a noite inteira. Se eu ainda estava viva, era por ele, não pelo meu marido, não pela minha sogra, não pela minha família, por ele. O barulho leve da porta me fez virar o rosto. Uma enfermeira entrou. Bom dia, dona Eulália. Que bom acordou. Foi por pouco, viu? Eu tentei falar, mas a garganta doía, seca, arranhada. Ela trouxe um pouco de água, com cuidado, e me ajudou a beber. Por pouco? Perguntei com a voz falhada. Ela assentiu. O veneno estava forte no seu sangue. Se o senhor que a trouxe tivesse demorado 5 minutos a mais... Ela não terminou a frase. Não precisava. Meu coração acelerou. O ar saiu pesado. Bento abriu os olhos ao ouvir minha voz. Quando me viu desperta, ficou de pé imediatamente. Eulália. Graças a Deus. Ele se inclinou sobre mim, segurou minha mão com força. Uma força que dizia tanto, tanto mais do que palavras poderiam expressar, e repetiu. Você voltou. Você voltou. Eu tentei sorrir, mas o rosto ainda doía. Mesmo assim, apertei a mão dele. Obrigada, Bento. Ele engoliu seco. Parecia que algo dentro dele também tinha renascido naquela noite. A enfermeira pediu alguns minutos para fazer os exames e ajustar os aparelhos. Bento se afastou um pouco, mas não tirava os olhos de mim. Quando ela saiu, o silêncio caiu, pesado, profundo. Eu respirei fundo. Bento... Álvaro, sabe? Ele respirou fundo, desviando o olhar, e o que veio depois me cortou por dentro. Não, ele não veio. As palavras dele foram como estilhaços. Meu marido não veio. Meu companheiro de vida inteira, o homem que deveria ter me carregado nos braços para o hospital, não veio. A ferida dentro de mim, que já estava aberta, sangrou mais. E minha sogra? Perguntei. Bento fechou a mão. O rosto endureceu. Ela também não veio. O mundo parecia girar mais uma vez. Eles sabiam, eles dois. E não vieram. Ficaram juntos, unidos, unidos, depois de tentar me matar. Meu peito doeu de uma forma que nenhum veneno seria capaz. Bento se aproximou outra vez e falou com cuidado. Eulália. O hospital chamou a polícia. É protocolo para casos de envenenamento. Meu estômago gelou. Polícia? Aqui? Ele assentiu. Mas é cedo ainda. Eles vão querer te ouvir quando estiver mais forte. Eu senti um calafrio subir pela coluna.
contar, explicar, revelar. Ter que dizer, com todas as letras, que minha sogra, uma mulher de 84 anos, tentou tirar minha vida por puro ódio. Talvez por ciúme, talvez por controle, talvez porque ela sempre quis o filho só para ela. Nunca soube ao certo. Mas eu sentia. E quando a polícia chegasse, eu teria que falar. Minha respiração acelerou. Bento percebeu e se sentou na beira da cama, colocando a mão sobre a minha. Olha para mim, Eulália. Você não está sozinha. Eu o encarei. Havia verdade naqueles olhos cansados. Havia uma força tranquila que me segurava por dentro. A voz dele veio mais baixa, quase um sussurro. Eu vi você quase morrendo. Eu juro que, se alguém tentar de novo, vai ter que passar por mim primeiro. Eu senti o ar faltar por um segundo. Um calor novo percorreu meu peito. Era estranho dizer isso aos 68 anos, mas havia algo em Bento que parecia tão vivo, tão íntegro, tão humano, que eu não pude ignorar. Mas antes que eu respondesse, a porta se abriu. E quem entrou fez o mundo inteiro girar. Álvaro, meu marido. Com o rosto puxado, os olhos vermelhos e um nervosismo estranho. Não era culpa, não era dor, era medo. Ele olhou para Bento primeiro, e algo quase animalesco passou no olhar. Depois olhou para mim. Eulália, o que você fez? A pergunta bateu no meu peito como um soco. O que eu fiz? O que eu fiz? Bento se levantou imediatamente. Álvaro, a culpa não é dela. Se eu não, ela foi envenenada. Álvaro o interrompeu com um gesto brusco da mão. Eu estou falando com a minha esposa. Eu sentia meu coração acelerar, não de emoção, mas de alerta. Porque algo na expressão dele não era de um marido preocupado, era de um cúmplice assustado. Eu respirei fundo e perguntei: onde está sua mãe? Os olhos dele tremeram. Ela está em casa, desesperada. Disse que você caiu, bateu a cabeça, perdeu a consciência. Não entende por que você está acusando ela. Por que eu estou acusando ela? Quase ri, quase chorei, quase gritei, mas a verdade veio firme. Ela colocou veneno no meu vinho. Ele empalideceu. Isso é absurdo. Minha mãe jamais faria isso. Eu o encarei com a força que recuperei no limite entre a vida e a morte. Eu vi, Álvaro, ela me disse, com todas as palavras. O silêncio que veio depois foi tão pesado que parecia encher o quarto inteiro. E foi quando Álvaro falou, baixinho, quase inaudível. Você não deveria ter sobrevivido. Bento, que estava ao meu lado, deu um passo à frente, como um leão despertando. O que você disse? Álvaro percebeu. Tentou retroceder, mas foi tarde. Eu já tinha ouvido, eu já tinha entendido. Eles estavam juntos, mãe e filho, contra mim. O veneno não era só dela, era deles. E antes que ele pudesse se recuperar, a policial entrou no quarto com um bloco de anotações. Bom dia, senhora Eulália. Precisamos conversar sobre o envenenamento. Álvaro ficou paralisado. Bento ficou firme. Eu respirei. E foi ali, naquele exato instante, que percebi: a noite em que eu morri foi a mesma noite em que a verdade nasceu. E ela iria queimar tudo ao redor. A policial se aproximou da minha cama com passos firmes, mas não agressivos. Era uma mulher jovem, olhar atento, expressão que misturava empatia e rigor. Ela olhou primeiro para mim, depois para Bento e por fim para Álvaro. E seu olhar demorou um segundo a mais sobre ele. Ela percebeu algo. Eu percebi que ela percebeu. Sou a investigadora Carla. Precisamos ouvir o que aconteceu desde ontem à noite. É muito importante que a senhora esteja confortável para responder. Eu assenti, mesmo com o coração acelerado. Carla se posicionou ao lado direito da cama, abriu o caderno, clicou a caneta. Podemos começar? Antes que eu respondesse, Álvaro deu um passo à frente, apressado. Investigadora, posso falar primeiro? Houve um mal-entendido. Minha mãe me ligou em pânico ontem. Disse que Eulália caiu, perdeu os sentidos e... Carla levantou a mão, cortando-o com autoridade tranquila. Senhor, eu perguntei à vítima. Álvaro congelou. Bento cruzou os braços e eu soltei o ar devagar, sentindo minha força voltar, centímetro por centímetro. A investigadora virou completamente seu corpo para mim. Pode começar do início, dona Eulália. Tudo o que lembrar é útil. Respirei fundo. Comecei. Falei da taça de vinho.
da queimação na garganta, da tontura, da queda, da frieza no olhar de Dona Carmen, do sussurro, da frase que ela lançou como sentença: não resistirá. Contei da estrada, do desvio, da parada no bosque, do sorriso dela naquele breu, das palavras que já estavam gravadas como cicatriz. Fui eu quem envenenou seu vinho. 5 minutos. Eu contei tudo. Álvaro empalidecia a cada palavra. Quando terminei, a investigadora ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo tudo. Então, virou o rosto lentamente para Álvaro. O senhor confirma que dirigiu até o bosque? Ele engoliu em seco. Eu estava nervoso. Minha mãe disse que era um caminho mais rápido. A investigadora anotou. Ela também disse que sua esposa caiu e perdeu a consciência? Sim, foi o que ela me contou. E o senhor viu sua mãe tocar no vinho? Álvaro ficou imóvel. A respiração dele mudou. O olhar fugiu para baixo. O corpo inteiro denunciava uma verdade que ele tentava desesperadamente esconder. Ele gaguejou. A investigadora fechou o caderno devagar. Eu lembro. A voz veio de Bento. Todos olharam para ele. Eu lembro, Álvaro. Você segurou a garrafa. Carmen pediu para te ajudar na cozinha. Vocês ficaram lá dentro antes de trazer as taças. O rosto de Álvaro se contorceu. Você está insinuando? Estou dizendo o que vi. A tensão no ar ficou pesada. A investigadora então perguntou direta: Senhor Álvaro, o senhor ingeriu o vinho? Ele hesitou. Foi a primeira hesitação que denunciou tudo. Não, eu estava tomando remédio. Não podia beber. A investigadora levantou uma sobrancelha. E ofereceu o vinho apenas para sua esposa? Foi um acaso. Um acaso calculado. Eu vi isso claramente agora. E a policial também viu. Ela anotou algo mais rápido, como quem conecta peças. Depois respirou fundo e disse: Senhor Álvaro, sua versão não é consistente. E até o momento temos 2 testemunhas e exames toxicológicos indicando envenenamento doloso. Precisaremos ouvir sua mãe ainda hoje. Álvaro ficou branco. Doloso? Ele murmurou. Doloso significa que houve intenção, senhor Álvaro. A sala ficou pequena para ele. O ar pesado demais. O chão estreito demais. Ele ajeitou a gola da camisa, evitando me olhar. Bento deu um passo à frente, como se quisesse proteger meu corpo frágil. Foi quando Álvaro finalmente me encarou. E nos olhos dele, eu vi pela primeira vez algo que jamais havia visto. Pavor. Mas não pavor de me perder. Pavor de perder o controle de mim. A investigadora continuou, profissional. Dona Eulália, a senhora gostaria de registrar formalmente a acusação de tentativa de homicídio? Meu coração acelerou. Era uma decisão pesada, enorme, definitiva. Mas eu lembrei da estrada, lembrei do sorriso frio, lembrei da porta do carro se fechando enquanto eu agonizava, e lembrei também da vida que voltou. Respondi: sim, eu quero registrar. Álvaro respirou fundo, tenso, e a investigadora Carla disse: faremos isso agora. Ele deu um passo. Investigadora, espere, minha mãe é idosa, ela não sabe o que faz. Ela sabe exatamente o que faz, Álvaro. Minha própria voz cortou o ar, firme, clara, inabalável. E pela primeira vez, eu vi algo quebrar dentro dele. Eu continuei. Eu não morri por pouco. E se não tivesse morrido, vocês fariam parecer que foi um acidente, ou uma queda, ou um desmaio. Ele tentou se defender. Eulália, você está me acusando também? Eu o olhei como se estivesse enxergando a alma dele, ou a falta dela. Álvaro, você não tentou me matar, mas você me deixou morrer. Ele vacilou. O corpo inteiro dele tremeu. Aquilo o atingiu como nenhum tapa atingiria. A investigadora então disse: preciso que o senhor aguarde lá fora. A partir de agora, este interrogatório continua apenas com a vítima. Álvaro tentou insistir. Eu sou o marido dela. E Carla respondeu: e neste caso também é investigado. Ele empalideceu de novo. E saiu. Com passos que não sabiam para onde ir. A porta se fechou atrás dele. E naquela sala ficaram apenas 3 pessoas. Eu, Bento e a verdade. A investigadora guardou o caderno e disse: Dona Eulália, eu não posso comentar detalhes, mas o hospital confirmou os níveis do veneno no seu sangue. E a velocidade da contaminação indica que foi colocado no seu copo, não na garrafa. Alguém manipulou a taça diretamente. A taça, a minha taça. Eu lembrei. Foi Álvaro quem serviu. Bento olhou para mim com um aperto no peito. E a investigadora concluiu:
Temos muito a investigar. Mas, dona Eulália, prepare-se. Isso é maior do que parece. E eu entendi. A tentativa de homicídio não era o fim da história, era o início da guerra. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito. A manhã seguinte nasceu pesada. O hospital estava silencioso, mas dentro da minha mente havia um barulho persistente. Não era o veneno. Era a verdade lutando para se libertar. Eu ainda estava fraca, o corpo mole, a alma acordando aos poucos. Mas a consciência, essa estava mais viva do que nunca. A porta do quarto abriu sem aviso. Era Bento, com um café na mão e olhos que pareciam não ter dormido. Bom dia, Eulália. Trouxe isso. Sei que o hospital é ruim para café. O gesto simples me tocou fundo. Nenhuma visita da família, nenhuma mensagem, nenhum pedido de desculpas. E ali estava ele, o único que ficou, o único que não desviou o olhar quando a morte soprou no meu pescoço. Aceitei o café com as mãos ainda trêmulas. Obrigada por tudo. Ele puxou a cadeira e se sentou perto. Não precisa agradecer. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, Bento, qualquer pessoa não faria. Ele desviou o olhar, tímido, como se não soubesse receber gratidão. E então disse algo que fez meu peito estremecer. Quando eu te encontrei naquela estrada, eu achei que já era tarde, e eu senti um medo que não consigo explicar até agora. Medo de me perder, pensei, mas não era hora de perguntar. Antes que eu respondesse, a porta abriu novamente. Desta vez, quem entrou foi a investigadora Carla. Postura firme, pasta nas mãos, olhar direto. Bom dia, dona Eulália. Precisamos conversar. Houve novidades. Meu coração apertou. Bento ficou imóvel, mas atento. Carla abriu a pasta e colocou 2 papéis sobre a mesa auxiliar. Primeiro, o resultado final do laudo toxicológico. Segundo, o depoimento inicial de Dona Carmen. O ar ficou mais pesado. Ela respirou fundo. Vamos começar pelo veneno. Meu estômago revirou. Bento apertou as mãos. O veneno usado é um pesticida agrícola altamente tóxico, proibido há mais de 10 anos. Doses pequenas já são fatais. A dose encontrada no seu organismo foi calculada, premeditada, fria, como o sorriso dela. E então Carla virou o segundo papel. Agora, a parte mais delicada, o depoimento de sua sogra. Meu corpo inteiro se enrijeceu. A investigadora continuou. Ela admite que estava no ambiente quando a senhora passou mal, mas afirma que a senhora mesma colocou algo no vinho. Eu quase ri, um riso que era metade incredulidade, metade dor. Eu? Sim. Ela disse que a senhora, por acidente, trocou taças, que confundiu uma mistura de ervas com tempero, e que, quando passou mal, acusou ela, em delírio. Eu senti um gosto amargo subir pela garganta. E Álvaro? Perguntei com voz firme. Carla virou a página. Seu marido confirmou a versão dela. Silêncio. Pesado. Cortante. Sufocante. Bento se ajeitou na cadeira de um jeito que denunciava a raiva crescendo. Isso é mentira. Eu vi a cena inteira. Eu vi ela apodrecendo por dentro e ninguém fazendo nada. A investigadora assentiu. Sim, senhor Bento. Concordamos que há contradições. Por isso eu vim avisar. Ao invés de recuarem, eles estão dobrando a mentira. Eu encarei Carla. O que isso significa? Ela aproximou a cadeira da cama. Dona Eulália, a verdade é a seguinte. Sua sogra e seu marido não estão negando apenas a culpa. Eles estão tentando construir uma narrativa onde a senhora é a responsável pela própria intoxicação. Eu senti o ar desaparecer. Querem me culpar? Sim. E se eles conseguirem convencer o juiz de que a senhora está confusa ou emocionalmente abalada, o caso enfraquece e a investigação pode ser arquivada. Meu corpo gelou. A investigadora concluiu. Eles querem se proteger e, para isso, precisam destruir sua credibilidade. A palavra destruir caiu como pedra. Bento bateu a mão no joelho. Isso é doença. Isso é maldade. Isso é covardia. Carla manteve o tom firme. Por isso, dona Eulália, preciso saber, a senhora está disposta a ir até o fim com isso? A enfrentar sua sogra? E seu marido? Eu fechei os olhos e vi a estrada, a porta se fechando, o sorriso dela no escuro, o carro sumindo, o veneno queimando meu peito. Vi também a mão de Bento segurando a minha, a vida voltando, a realidade nascendo. Abri os olhos. Sim,
Eu vou até o fim. A investigadora sorriu de leve, com respeito. Então estamos juntas nisso. Antes que ela saísse, perguntei: onde está Dona Carmen agora? Na sua casa, respondeu Carla, à espera de intimação. E Álvaro? Ele está com ela. Senti uma pontada no peito, não de amor, de decepção. Quando a investigadora saiu, o silêncio tomou o quarto. Bento respirou fundo. Você sabe que eles não vão parar, né? Eu olhei para ele. Eu também não. Ele sorriu. Um sorriso que continha orgulho e medo. E então, aconteceu uma coisa que mudou o ritmo do meu coração. Ele pegou minha mão com delicadeza, passou o polegar sobre minha pele e disse: eu estou com você. Não importa onde isso vá dar. Eu senti um calor estranho subir pelo peito. A primeira sensação de segurança real em muito tempo. Mas o destino não nos deu tempo para respirar. A porta abriu de forma brusca. E quem entrou foi minha sogra, Dona Carmen, de pé, fria, impecável, com o mesmo sorriso que carregava quando me abandonou no escuro. Ela olhou para mim como quem olha um objeto esquecido e disse: vim ver até onde você pretende levar essa mentira. O ar do quarto mudou, o mundo parou, e eu entendi. A guerra estava apenas começando. Dona Carmen entrou devagar, como uma sombra que sabe que assusta. Não pediu permissão, não bateu na porta, não trouxe flores, nem desculpas, nem remorso. Ela trouxe apenas a própria frieza. Vestia um casaco bege impecável, cabelos presos com a austeridade de sempre, e aquele sorriso fino que aprendi a temer. O mesmo sorriso que ela usou quando me mandou sair do carro para morrer no escuro. Eu jurei que nunca mais esqueceria aquela expressão. E ali estava ela novamente, viva, intacta, ameaçadora. Bento levantou da cadeira como um animal em alerta, instintivo. O corpo dele ficou entre mim e ela, sem pensar duas vezes. O que a senhora está fazendo aqui? Ele perguntou. Ela nem olhou para ele, como se fosse um móvel, um objeto, uma interrupção inconveniente. Estou falando com a Eulália. O desprezo no tom dela foi tão evidente que até o ar pareceu encolher. Eu respirei fundo e ergui o queixo. O que você quer, Carmen? Ela deu 2 passos lentos, observando o quarto, o soro, a máquina, meu corpo ainda frágil. E então disse: quero entender até onde você pretende levar essa história absurda. História. Absurda. Bento se chocou antes mesmo de eu reagir. História? Dona Carmen, a senhora tentou matar essa mulher. Ela virou o rosto para ele, finalmente. E os olhos dela, meu Deus, os olhos dela tinham um brilho que eu só tinha visto no bosque. Um brilho que não era de insanidade, era de controle. Eu envenenar uma senhora de quase 70 anos? Por quê? Por quê? A pergunta ecoou dentro de mim como facada. Mas ela não esperou resposta. Eu já estou velha demais para esse tipo de drama. Eulália sempre foi fraca. Deve ter confundido remédios na cozinha, misturado coisas no vinho. O sangue subiu para o meu rosto. Eu não toquei em nada. Ela sorriu como quem já esperava aquilo. Claro, claro, a vítima perfeita. Bento deu um passo à frente. A senhora tem coragem de negar? Eu vi o estado dela. Eu a encontrei na estrada, esperando a morte. Dona Carmen não piscou. Eu sei exatamente o que você viu. E sei também que viu apenas o que quis. A voz dela atravessou Bento como lâmina. Ele tentou responder, mas ela o ignorou e se aproximou ainda mais da minha cama. Eu podia sentir o cheiro do perfume dela, leve, doce, enjoativo. O mesmo cheiro que senti na estrada antes de desmaiar. Eulália, minha querida, você precisa cuidar da sua memória, da sua saúde mental. Você está confundindo tudo. Eu estremeci. Foi então que percebi. Ela não estava ali para me convencer. Ela estava ali para me desmoralizar, para plantar dúvida, para me quebrar por dentro antes que o processo começasse. E eu não deixaria. Endireitei meu corpo na cama, mesmo fraca. Eu lembro de tudo. Da sua voz, das suas palavras, do seu sorriso quando me deixou para morrer. O sorriso dela se apagou por um instante. Depois voltou, mais fino. Que imaginação fértil. Bento estava tenso, os punhos cerrados. A senhora é cruel. Ela respondeu sem levantar o tom. Sou prática. A frase dela caiu dura no chão. Eu respirei fundo e olhei nos olhos dela. Por que, Carmen? O que eu te fiz? Ela segurou a bolsa com força. A mão dela tremeu, por um segundo apenas. Então respondeu. Você tirou meu filho de mim.
O mundo girou. Minha respiração falhou. Ela continuou. Desde que entrou na vida dele, Álvaro mudou. Ficou distante. Ficou menos meu. Ficou menos manipulável. A palavra manipulável me feriu. Não por mim, por ele. Ela aproximou o rosto, cruel. E agora, com essa sua mania de querer independência, de querer opinião, de querer espaço, você estava afastando ele de vez. Eu senti o sangue gelar. Ela sorriu. Eu só corrigi o curso. Bento explodiu. Isso é monstruoso. Isso é doença. Ela virou para ele com desprezo absoluto. Não se meta. Você não sabe nada da nossa família. Eu falei firme. Ele sabe mais do que você pensa. Ele me salvou. Ele me trouxe de volta. Os olhos dela estreitaram. O sorriso sumiu. Bento se aproximou da cama e colocou a mão no meu ombro, instintivamente. E Carmen viu. Ah, ela viu. E o que brilhou nos olhos dela não era ódio. Era pânico. Não porque eu tinha sobrevivido, mas porque eu não estava sozinha. Ela deu um passo para trás, tensa. Agora eu entendo. O que você entende? Bento perguntou. Ela respirou fundo, com raiva contida. Você manipulou ela. Você envenenou ela contra nós. Você quer destruir a minha família. Eu quase ri. Quase. Eu encontrei minha voz. Carmen, quem tentou destruir sua família foi você. Ela tremeu de leve. A máscara rachou e eu continuei. Eu era a nora que cuidava da sua casa, da sua saúde, das suas datas, das suas manias, e ainda assim você me odiava. Ela tentou interromper. Eu continuei, firme, porque na verdade, Carmen, você nunca quis uma nora. Você queria uma serva, e uma serva obediente demais te assusta, porque uma serva pode acordar. Ela ficou imóvel, branca, e então ouviu-se a voz que congelou tudo. Mãe! Era Álvaro, parado na porta, com o rosto tenso, o olhar duro. Carmen correu até ele nervosa. Ela está inventando tudo, meu filho. Essa mulher está destruindo a gente. Eu o encarei, e pela primeira vez, Álvaro não desviou o olhar. Ele me viu. Ele viu a mulher que quase perdeu. Ele viu a verdade inteira. Ele fechou os olhos, tenso. E então disse algo que fez Carmen recuar como se tivesse levado um golpe. Eu não acredito mais em você, mãe. O silêncio ficou pesado demais. Ela ficou pálida. Álvaro continuou. Eu ouvi a gravação. O ar sumiu da sala. Eu senti o coração parar por um segundo. Que gravação? Carmen sussurrou. A sua, no carro. Ela arregalou os olhos. Eu desliguei. Não. Você esqueceu que o sistema grava tudo automaticamente. Ele tirou o celular do bolso, apertou o botão, e a sala inteira ouviu. Fui eu quem envenenou seu vinho. Te restam 5 minutos. Sai do carro. Carmen cambaleou. Bento ficou imóvel. Eu senti lágrimas subirem, mas não de dor, de justiça. Álvaro encarou a mãe com olhos cheios de repulsa. Como pôde? Ela tentou segurar o braço dele. Álvaro, eu fiz isso por você. Ele a afastou. Nunca mais diga isso. A investigadora Carla entrou no exato momento. E ao ouvir o trecho final, não precisou de perguntas. A voz dela veio firme. Dona Carmen, a senhora está presa. O mundo parou. E eu senti, finalmente, o ar voltar aos meus pulmões. Eu sobrevivi ao veneno. Eu sobrevivi à mentira. E agora, eu sobrevivi à verdade. A prisão de Dona Carmen aconteceu diante dos meus olhos. Não houve gritos, nem esperneio, nem confissão tardia. Ela apenas ficou ali, rígida, como uma estátua de sal que finalmente percebe que vai se desfazer com a primeira chuva. A investigadora colocou as algemas com firmeza. E Carmen, pela primeira vez, não tinha sorriso. Ela passou por mim devagar, sendo conduzida para fora. E mesmo naquele momento, o pior momento da vida dela, não olhou para mim, não pediu perdão, não tentou explicar, não chorou. Ela apenas deixou o quarto com a mesma postura altiva com que entrou, mas agora, quebrada por dentro. Quando a porta se fechou, o silêncio que ficou foi tão profundo que parecia que até o hospital respirava mais devagar. Álvaro permaneceu parado junto à parede, sem saber o que fazer com as próprias mãos, com o rosto pálido, inchado, perdido. Bento se aproximou da minha cama e ajeitou meu travesseiro, como alguém que tenta trazer um pouco de ordem em meio ao caos. Você está bem? Ele perguntou. Eu não sabia responder. Não havia nome para aquele sentimento. Não era alívio, não era alegria, não era vingança.
Era algo maior. Algo como a verdade finalmente encontrando lugar. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Álvaro se aproximou, me olhou e desabou numa frase. Eu não sabia que ia chegar a esse ponto. Eu virei o rosto devagar, e o que vi nos olhos dele não era dor pelo que eu passei, era dor pelo que a mãe dele estava passando. Você sabia o suficiente, Álvaro. Ele se sentou na cadeira, como quem perde a força nas pernas. Eu nunca quis que isso acontecesse com você, Eulália. Eu pensei que minha mãe estava exagerando, que era só uma crise, que você estava sensível demais. As palavras caíam tortas, sem coragem, sem verdade. E Bento não conseguiu se conter. Sensível? Ela quase morreu, Álvaro. Ela estava sozinha numa estrada escura enquanto você dirigia para longe do hospital. Álvaro fechou os olhos, levou as mãos ao rosto. Eu não sabia. Eu juro que não sabia. Eu achei que minha mãe só queria que a gente fosse para outro hospital, um particular onde ela confiava nos médicos. Eu o interrompi. Pare, Álvaro. Você não pode continuar se escondendo atrás da ingenuidade, não depois de ouvir a gravação. Ele respirou fundo, pesado, como se cada palavra fosse espinho. É difícil aceitar que a pessoa que te criou poderia fazer isso. O coração dentro de mim se mexeu. Não por ele, mas porque eu conhecia bem aquela dor. A dor de ver que quem deveria te amar te usa, te prende, te molda ao próprio ego. Eu disse, eu entendo o seu choque, Álvaro, mas não entendo sua ausência. Ele levantou os olhos imediatamente. Ausência? Sim. Você não veio me ver, nem uma vez. Dormiu sob o mesmo teto da mulher que tentou me matar e deixou Bento ficar aqui sozinho comigo. O golpe foi direto. Ele sentiu. Eu tinha medo, Eulália. Medo de você me acusar. Medo de descobrir que eu contribuí. Contribuiu, Álvaro. E muito. Bento ficou imóvel. A sala ficou pesada. O ar ficou denso. Eu continuei. Não foi você quem colocou o veneno, mas foi você quem me levou para a estrada errada. Foi você quem seguiu a voz dela em vez da minha. Foi você quem acreditou na versão dela, sempre. E foi você quem não estranhou quando ela pediu para trocar as taças. Os olhos dele tremeram. A verdade tocava onde doía. Eu ainda não tinha acabado. Álvaro, quando eu estava morrendo, você não viu. Você não escutou. Você não me sentiu. Ele tentou responder. Eulália, por favor. Mas eu finalizei. O veneno não me matou. Mas o que você fez matou meu casamento. O silêncio caiu pesado como pedra. E foi então que Bento tocou de leve meu ombro, como quem diz, estou aqui. Álvaro viu, e algo mudou nele. Não era ciúme, era reconhecimento. Reconhecimento de que alguém esteve ao meu lado quando ele não esteve. Ele olhou para Bento com uma expressão amarga. Você sempre gostou dela? A pergunta veio carregada de tudo. Dor, despeito, surpresa tardia. Bento respondeu sem desviar o olhar. Eu sempre respeitei ela. E queria que você tivesse feito o mesmo. Eu vi os ombros de Álvaro caírem. Vi o homem que pensei conhecer se desmanchar como castelo de areia na maré. Ele respirou fundo. E então disse algo que mudou tudo. Não foi só minha mãe que passou dos limites. Eu também. O ar ficou suspenso. E ele continuou. Eu sabia que ela não gostava de você. Sabia que ela queria me controlar. Sabia que você sofria. O mundo parou. E por que nunca fez nada? Perguntei. Ele abaixou o rosto. Porque era mais fácil deixar que você se ajustasse do que enfrentar minha mãe. As palavras dele entraram como lâminas, e pela primeira vez eu senti que não havia mais nada a recuperar ali. Ele finalizou. Eu sei que errei, e vou aceitar as consequências. Mas quero que saiba, eu nunca quis sua morte. Eu respirei fundo, a alma cansada, o corpo ainda fraco. Eu nunca precisei que você me matasse, Álvaro. Bastava que você me deixasse sozinha. E ele deixou. A porta se abriu devagar. Era a investigadora Carla. Álvaro da Silva? Preciso que o senhor venha comigo para prestar depoimento formal. O coração dele quase saiu pela boca. Ele me olhou uma última vez. Eulália, me desculpa. E saiu, arrastado pela própria omissão. Quando a porta fechou, o silêncio voltou. Eu virei o rosto para Bento. Ele estava ali, firme, seguro, real, e disse, eu não sei o que vai acontecer agora, Eulália, mas sei que você não vai enfrentar isso sozinha. Um nó se formou na minha garganta.
Eu sobrevivi ao veneno. Agora eu precisava sobreviver a mim mesma. E pela primeira vez em muitos anos, eu tinha alguém disposto a segurar minha mão no caminho. O quarto estava silencioso depois que Álvaro saiu. Silencioso, mas não vazio. A presença de Bento enchia o espaço de uma maneira que eu ainda não sabia nomear. Era como se a vida, depois de tentar me arrancar tudo, me devolvesse algo aos poucos. Algo que eu não esperava, algo que eu não entendia. Eu estava cansada, mas desperta. Frágil, mas lúcida. Machucada, mas viva. E exatamente nesse momento, a investigadora Carla voltou. Ela trazia uma pasta mais grossa, mais pesada, mais cheia de verdades do que eu imaginava aguentar naquele dia. Ela fechou a porta devagar. Dona Eulália, eu preciso conversar com a senhora a sós. Bento fez menção de se retirar, mas eu toquei a mão dele, apenas com a ponta dos dedos. Fique. A investigadora observou esse gesto com atenção, não com julgamento, mas com compreensão, e assentiu. Tudo bem. Ele pode ficar, desde que a senhora queira. Eu respirei fundo. Pode falar, investigadora. Ela se sentou na cadeira onde Álvaro estivera minutos antes, mas agora a energia era completamente diferente. Há algo importante que a senhora precisa saber sobre sua sogra, algo que encontramos hoje de manhã. Meu estômago apertou. Ela abriu a pasta e mostrou alguns papéis, todos com carimbos oficiais. Dona Carmen tem histórico. Não é a primeira vez que há suspeita de envenenamento envolvendo ela. O mundo girou, o ar sumiu. Meu coração bateu tão forte que parecia romper o soro. Histórico? Suspeita? Bento franziu o senho. Como assim, histórico? Carla respirou fundo. Há 22 anos, o pai do seu marido morreu de forma súbita. Ataque cardíaco, de acordo com o laudo oficial. Mas algumas anotações médicas da época apontam sintomas parecidos com intoxicação. Nada foi confirmado. Nada foi investigado a fundo. Minha pele arrepia inteira. Álvaro tinha dito que o pai morreu dormindo. Que foi tranquilo, que foi natural. Mas agora, nada parecia natural. Nada parecia tranquilo. Nada parecia verdade. Carla continuou. Na época, uma vizinha relatou o comportamento estranho de Dona Carmen. Ela dizia frases sobre manter o marido controlado, evitar que ele arruinasse tudo. Eu senti um calafrio. Então ela... Carla não completou, não precisava. O silêncio foi a resposta mais honesta. Bento colocou a mão na minha. Eu não a retirei. A investigadora fechou lentamente a pasta. Além disso, Dona Eulália, encontramos outra coisa. Ela retirou um envelope velho, amarelado. O que é isso? Perguntei. Uma carta, assinada pelo pai de Álvaro, nunca enviada. Meu peito gelou. Por que ela nunca enviou? Carla respondeu. Porque ela guardou. Abriu o envelope e começou a ler. Se algo acontecer comigo, não foi acidente. Estou com medo do comportamento da Carmen. Ela não aceita que eu queira que Álvaro tenha vida própria. Ela vive dizendo que ele é dela, só dela. Se ela puder impedir que ele se case, impedirá. Eu não consegui respirar. Bento apertou mais minha mão. Carla guardou a carta de volta no envelope. Dona Eulália, se isso for confirmado, sua sogra pode ter histórico de violência premeditada contra o próprio marido e agora contra a senhora. O mundo inteiro pareceu perder o eixo. A investigadora continuou. E há mais uma coisa sobre seu marido. Meu coração acelerou. O que tem o Álvaro? Ela respirou fundo. Ele sabia do comportamento controlador da mãe há anos e nunca denunciou. Nunca buscou ajuda. Nunca tomou nenhuma atitude. Eu fechei os olhos. Doía. Doía muito, mas era uma dor necessária. A dor da verdade entrando onde a mentira morava. Carla completou. Isso não o torna cúmplice do envenenamento, mas o torna responsável por negligência grave. E por isso ele está sendo ouvido agora. Eu queria chorar, queria gritar, queria desaparecer. Mas Bento, silencioso, segurava minha mão com uma força que dizia: eu estou aqui, eu não vou soltar. Carla então perguntou: a senhora pretende continuar casada com ele? Eu não respondi imediatamente, porque naquele instante, uma vida inteira passou diante dos meus olhos. Eu vi meus 40 anos de casamento, vi as viagens adiadas, vi os sonhos que nunca foram nossos, apenas meus. Vi as vezes em que engoli a dor para não abalar ninguém. Vi as vezes em que Carmen me humilhou, e ele silenciou.
Vi as vezes em que precisei dele, e Bento apareceu no meu lugar. E então eu vi a estrada, a porta se fechando, o carro indo embora, eu ficando para morrer. Respirei fundo. Não, eu disse enfim, eu não vou continuar casada com ele. Carla assentiu, com respeito. Eu esperava essa resposta. E então ela se levantou. Vamos dar andamento a tudo. A senhora é mais forte do que pensa. Saiu do quarto. O silêncio voltou, denso, profundo. Mas dessa vez, não era um silêncio de morte, era de renascimento. Eu virei o rosto para Bento. Ele estava me olhando de um jeito que me fez tremer por dentro. Eulália, se você quiser, eu fico do seu lado até o fim. Eu senti uma onda quente correr pelo meu peito. Bento, eu comecei, mas a voz falhou, porque havia algo dentro de mim que não era medo, nem dor, nem perda. Era possibilidade. Ele deu um passo mais perto. Você não precisa decidir nada agora. Só deixa eu ficar. Eu sorri. Um sorriso pequeno, cansado, verdadeiro. Fica. Um sorriso que iluminou o quarto inteiro. E naquele instante, eu entendi. Sobreviver ao veneno foi só a primeira parte. Agora, eu precisava aprender a viver outra vez. A manhã seguinte nasceu com uma luz fria que atravessava as cortinas do hospital como uma lâmina. Eu não tinha dormido direito. O corpo melhorava, mas a alma estava desperta demais. A prisão de Carmen havia balançado tudo, mas não terminado nada, porque uma vida inteira de mentiras nunca cai de uma vez só. Ela cai em camadas. E naquela manhã eu pressentia. Mais uma camada estava prestes a se partir. Bento chegou cedo, trazendo novamente café. O gesto simples que eu nunca soube apreciar antes e que agora me aquecia como poucas coisas na vida. Bom dia, Eulália. Como se sente? A voz dele tinha uma calma capaz de costurar feridas. Respondi com sinceridade. Mais viva do que ontem. Ele sorriu. Um sorriso discreto, meio tímido, mas cheio de presença. Ainda bem. Antes que pudéssemos conversar mais, a porta se abriu. Álvaro entrou. Mas não era o mesmo homem de ontem. Não era o marido desesperado, nem o cúmplice confuso. Era outro, menor, cansado, intensamente quebrado. Ele não olhou para Bento, não olhou para mim. Só entrou, com passos curtos, com os ombros curvados, como se estivesse carregando um peso ancestral. Posso falar com você? Ele perguntou. Eu o encarei, não com rancor, com a lucidez de quem reviveu. Pode. Bento deu um passo discreto para sair, mas Álvaro levantou a mão. Não, eu quero que ele fique. Eu acho que vai ser melhor assim. Ele engoliu seco e começou. Eu estive com minha mãe hoje de manhã. Meu coração acelerou. Ela pediu para me ver na delegacia. A imagem mental me atingiu. Carmen atrás das grades, ainda altiva, ainda fria, ainda acreditando que podia controlar tudo até o último limite. E o que ela disse? Perguntei. Ele respirou fundo e fechou os olhos por um instante longo demais. Ela confessou algumas coisas, outras negou. E outras me contou pela primeira vez na vida. O ar ficou pesado. Álvaro continuou. Eu perguntei por que ela fez aquilo com você. Por que te odeia tanto? Por que não conseguiu deixar eu ter minha vida? E sabe o que ela disse? Eu fiquei imóvel. Ela disse que ela tinha medo de você. O choque atravessou meu peito. Medo? De mim? Álvaro assentiu com dificuldade. Medo de te perder para você mesma. Medo de que você me fizesse escolher. Medo de perder o papel de centro da minha vida. Ele respirou fundo. Minha mãe sempre foi doente. Eu nunca quis ver, nunca quis acreditar. Ela sempre precisou de mim. E eu achei que isso era amor. Bento apertou levemente meus dedos, como para me ancorar. Eu disse, dependência não é amor, Álvaro. Ele fechou os olhos, enfrentando verdades que adiou por décadas. Eu sei, agora eu sei, mas tem mais. Meu corpo gelou. O que mais? Perguntei. Ele passou as mãos no rosto, como se estivesse tentando arrancar algo de dentro. A investigadora Carla encontrou uma anotação antiga do meu pai, uma carta. Ele escreveu que temia minha mãe. Disse que ela poderia ser perigosa. Eu já sabia daquela carta, mas queria ouvir a reação dele. Como você se sente sabendo disso? Ele riu. Um riso triste, que não tinha humor nenhum, como alguém que passou a vida inteira acreditando numa mentira e defendendo a pessoa que destruiu nossa família. Ele respirou fundo, afastou a cadeira e se sentou. Mas o pior não foi isso.
Meu coração apertou. O que foi? Ele olhou para mim. E nunca o vi tão nu, tão desmontado, tão humano. Eu sabia de algumas coisas. Não todas, mas algumas. Um silêncio pesado caiu. Eu sentia a espinha arrepiar. Sabia o quê, Álvaro? Sabia que ela te odiava. Sabia que ela queria que eu te deixasse. Sabia que ela não te suportava perto. Sabia que ela tinha crises e, algumas vezes, mania de controle. Meus olhos arderam. Bento ficou rígido. Eu perguntei, com a voz que tremia: "E você nunca pensou em me proteger?" Ele chorou. Eu achava que ela só estava assustada. Achava que ela só precisava de mim. Achava que você exagerava. Eu o encarei com a força que encontrei no limite da morte. Eu nunca exagerei. Eu só me calei. Ele ficou mudo. Então continuou. Eulália, ontem, quando a gravação tocou, eu senti vergonha de quem eu fui. Eu permaneci firme. Você não me matou, Álvaro, mas você matou o que éramos. Ele assentiu, em silêncio. E então, uma frase veio, lenta, pesada, final. Eu vou assinar os papéis. Vou aceitar a separação. Vou assumir o que errei. E vou testemunhar contra minha mãe. O choque cruzou o quarto como vento. Ele continuou. Eu deveria ter te escoltado para longe dela, mas sempre escolhi ela. E ela quis te tirar da minha vida de um jeito definitivo. Eu respondi, e conseguiu. Ele abaixou a cabeça e saiu do quarto sem olhar para trás. Quando a porta fechou, senti o peso sair junto. Bento ficou de pé por alguns segundos, me observando em silêncio. Então disse: "Você foi corajosa." Eu sacudi a cabeça. Eu sobrevivi. Coragem foi o que veio depois. Ele se aproximou devagar, segurou minha mão e disse com uma calma que entrou direto no meu peito: "Eulália, você merece uma vida que não te envenene." Eu respirei fundo, fechei os olhos e entendi. A pior parte não era ter quase morrido, era descobrir que eu já estava morrendo há anos, lentamente, em silêncio. E agora, pela primeira vez em muito tempo, eu estava vivendo. Naquela tarde, depois que Álvaro saiu, o quarto ficou cheio de um silêncio estranho. Não era o silêncio de dor, nem o silêncio de luto. Era um silêncio de transição. Como se algo dentro de mim estivesse se rearrumando, procurando um novo lugar para existir. Bento ainda estava ali, sentado ao meu lado, com uma presença tão calma que meu corpo, cansado, ferido, renovado, parecia comer dessa quietude como quem bebe água depois de atravessar um deserto. Eu olhei para ele e disse: "Obrigada por ficar." Ele sorriu, aquele sorriso contido que parecia sempre guardar mais do que mostrava. "Eulália, eu não fiquei por obrigação. Eu fiquei porque eu precisava saber que você estava viva." Aquela frase entrou direto no meu peito, sem aviso, sem defesa. Mas antes que eu pudesse responder, a porta se abriu. A investigadora Carla entrou com passos ligeiros. O rosto dela era de quem trazia algo urgente, importante, impossível de ignorar. "Dona Eulália, precisamos conversar novamente." Eu senti o estômago apertar. "O que aconteceu agora?" Carla colocou uma pasta sobre a mesa e puxou uma cadeira. "Houve uma descoberta na casa de Dona Carmen e a história é mais grave do que imaginávamos." Meu coração acelerou. Bento endireitou a postura. Carla continuou. "Fizemos uma busca autorizada pelo juiz e encontramos um caderno, um diário, com anotações da Dona Carmen, desde antes do casamento de vocês. O ar pareceu desaparecer. Ela guardava tudo. Pensamentos, rancores, desejos, ressentimentos. Desejos? Sim, inclusive desejos de que determinadas pessoas saíssem do caminho dela. Um arrepio percorreu minha espinha. Carla abriu o caderno numa página marcada. Ela escreveu isso aqui: "Se Álvaro se casar com ela, eu perco meu menino. Preciso impedir, nem que seja de forma definitiva." Minha respiração falhou. Definitiva. Palavra pesada. Palavra de quem enxerga a vida dos outros como peças descartáveis. Carla virou outra página. E isso aqui. "Ele não enxerga. Ela o afasta de mim. Eu vou resolver. Eu sempre resolvo." Bento murmurou. "Meu Deus." Mas o mais terrível ainda estava por vir. Carla virou para a última parte do diário. "Temos uma anotação de 15 anos atrás. O conteúdo é perturbador." Meu corpo inteiro ficou rígido. Ela escreveu: "Ele quase descobriu. Se tivesse olhado para o copo dele ao invés do dela, tudo teria acabado.
Mas o destino ajudou, como sempre ajuda. Eu senti um frio subir pela coluna. Copo dele? Copo dela? Carla explicou. Parece que, há 15 anos, houve um incidente com uma vizinha que tomou chá na casa de Carmen e passou mal. O caso nunca foi investigado, porque a vizinha se recuperou rápido. Mas Carmen anotou que o veneno não era para a vizinha. O quarto ficou gelado. Eu perguntei com voz quase inaudível. Era para quem? Carla me olhou nos olhos. Para você. Uma onda de náusea tomou conta de mim. E então a verdade caiu inteira sobre meu peito. Carmen tentou me envenenar, mais de uma vez, e eu nunca percebi, nunca soube, nunca entendi por que meu corpo fraquejava alguns dias sem explicação. Por que adoeci de formas estranhas no passado? Por que meu paladar às vezes detectava gostos amargos em chás que ela insistia em preparar? Eu teria morrido antes, silenciosamente, como um acidente doméstico, como uma fatalidade, e ninguém nunca saberia. Bento apertou minha mão. Isso é monstruoso, ele disse. Isso ultrapassa qualquer coisa que eu já vi. Carla concordou. Dona Carmen apresenta um padrão de comportamento extremamente perigoso e, tecnicamente, estava escalando. O que aconteceu com a senhora agora não foi impulsivo, foi parte de algo muito antigo. Meu corpo tremia. E sobre Álvaro? Perguntei. Carla respondeu com cuidado. Ele não sabia da totalidade, mas sabia demais para ser inocente. Uma lágrima desceu pelo meu rosto. A pior traição não é a do inimigo, é a do aliado. Carla continuou. Há algo mais. Encontramos uma carta do pai de Álvaro que ele nunca recebeu. Carmen a escondeu. Eu sabia que isso era grave. O que dizia? Perguntei. Carla leu. Se meu filho se casar com Eulália, ela será a única capaz de libertá-lo da dependência emocional que ele tem da mãe. Carmen fará de tudo para impedir que esse casamento dê certo. Cuide dele e cuide de você. Eu senti o mundo desabar dentro de mim. Cuide dele e cuide de você. Eu cuidei dele por 40 anos e nunca cuidei de mim. Fechei os olhos. A voz da investigadora veio baixa. Dona Eulália, a senhora sobreviveu a algo que muito poucas pessoas sobreviveriam. Eu abri os olhos devagar e vi Bento me olhando com uma intensidade que atravessava qualquer medo. A investigadora então se levantou. Vou deixar vocês. A decisão agora é da senhora. Quando ela saiu, o quarto ficou quente, não pela temperatura, mas pela presença. Bento segurou minhas mãos. Eulália, você precisa saber de uma coisa. Eu o encarei. Ele respirou fundo. Quando eu te encontrei na estrada, eu achei que chegaria tarde demais. E descobri ali, naquele instante, que eu não suportaria te perder. Meu coração deu um sobressalto. Ele continuou. Eu não vou te pressionar. Não vou confundir seu momento, mas eu precisava te dizer a verdade. Eu fiquei em silêncio, mas o silêncio falou por mim. Ele tocou meu rosto com a ponta dos dedos. Um gesto tão leve, tão delicado, tão respeitoso, que meus olhos se fecharam sozinhos. E então ele disse, eu estou aqui. E se você quiser, eu posso estar aqui por muito tempo. Eu senti meu peito aquecer, algo novo, algo inesperado, algo que não era paixão juvenil, era maturidade, era segurança, era vida. E respondi, fica. Ele sorriu, um sorriso que iluminou tudo. E naquele instante, eu soube. O veneno tentou me matar, mas também me libertou. Foram dias longos até a audiência, dias em que meu corpo se recuperava, mas minha alma se reerguia mais rápido. Cada exame que melhorava, cada passo que eu conseguia dar sozinha, cada respiração mais firme, parecia escrever uma nova versão de mim mesma. Bento esteve comigo em todos eles, silencioso quando eu precisava de silêncio, presente quando eu precisava de apoio e firme quando as lembranças queriam me puxar para o medo. Álvaro, por sua vez, vinha ao hospital raramente. As visitas eram curtas, contidas, sem emoção. Era como se ele tivesse perdido o caminho até mim e eu, finalmente, tivesse parado de estender a mão. Ele estava em queda livre, mas não era minha função segurá-lo. E então chegou o dia da audiência. Fui levada de cadeira de rodas, ainda fraca, mas consciente. Bento caminhava ao meu lado. Não segurava minha mão, mas segurava minha coragem. A sala estava fria, formal, juiz ao centro. Promotor à esquerda, advogada de defesa à direita, policiais ao fundo. E, algemada, entrou ela, Dona Carmen.
Alguém poderia pensar que ela chegaria abatida, humilhada, pelo menos arrependida. Mas não. Carmen entrou com o queixo erguido, os passos curtos e firmes e uma frieza que atingia a sala inteira. O olhar dela correu de um rosto ao outro e parou em mim. Por um segundo, senti a mesma ameaça silenciosa que senti no carro. O mesmo aviso, a mesma sombra. Mas agora, eu não era mais a mulher indefesa da estrada. Agora eu tinha voz. Agora eu tinha Bento. Agora eu tinha a verdade. E Carmen tinha apenas o próprio veneno. Quando a máscara dela começou a cair, o juiz iniciou o processo. Tentativa de homicídio qualificado, premeditação, ocultação de histórico mental perigoso, risco à vida da vítima. Foram lidas as acusações. Carmen permaneceu imóvel, como se tudo fosse uma grande inconveniência. Então o promotor pediu: chamemos a vítima. Dona Eulália Santos. Meu nome ecoou pela sala. Bento olhou para mim. Eu respirei fundo e me levantei da cadeira de rodas com a força que a vida me emprestou naquele instante. Caminhei até o microfone. Devagar, mas caminhei. E contei. Contei da taça de vinho, da dor no corpo, da estrada escura, do sorriso dela, das palavras que ela pronunciou como sentença. Fui eu quem envenenou seu vinho. Te restam 5 minutos. Contei do abandono, da escuridão, do veneno queimando, da mão que me salvou, Bento, da mentira posterior, da tentativa de me culpar, da gravação que provou o que eu vivi. Enquanto eu falava, o rosto de Carmen se manteve rígido, mas os olhos denunciaram. Pela primeira vez, ela sentiu a borda do precipício. Quando terminei, percebi que minhas mãos tremiam, mas não de medo, de libertação. O juiz agradeceu, eu voltei para a cadeira, e Bento segurou meu braço com cuidado ao me apoiar. Então chamaram Álvaro. O silêncio mudou. Virou uma coisa tensa, como um fio prestes a arrebentar. Álvaro caminhou até o microfone com passos incertos. Não levantou o rosto para mim, nem para Carmen. E quando pediu para falar, a voz dele saiu falha. Senhor juiz, eu preciso dizer a verdade. Carmen o encarou. O olhar dela não era de amor, era de comando, de ordem, de ameaça muda. Mas dessa vez, Álvaro não obedeceu. Minha mãe mentiu. Eu ouvi a gravação e vi o diário. Vi o que ela escreveu. Ela quis sim prejudicar minha esposa. E eu fui omisso. Uma lágrima pesada escorreu pelo rosto dele. Eu sabia que ela controlava minha vida, mas não sabia, não queria saber. Até onde isso chegava. Carmen engoliu em seco. Pela primeira vez, a máscara dela rachou. O promotor perguntou: o senhor confirma que aceitou seguir o caminho que ela indicou, mesmo sabendo que Eulália estava passando mal? Álvaro tremeu. Sim. O senhor confirma que deixou sua esposa sozinha na estrada? Ele chorou. Sim. O senhor confirma que tentou inicialmente proteger sua mãe, mesmo após a gravação? Ele apertou os olhos. Sim. Foi como se cada resposta arrancasse um pedaço dele, mas também libertasse um pedaço meu. Então, o promotor abriu o diário e leu uma frase em voz alta. Se ela sumir, ele volta a ser meu. Toda a sala estremeceu. Um arrepio coletivo percorreu as paredes. Era impossível negar. Patológico, obscuro, doente. Carmen se levantou de repente. Isso é mentira, manipulação. Vocês querem destruir minha família. O juiz bateu o martelo. Silêncio, ou será retirada da sala. Mas ela continuou. Ele é meu filho. Meu. Sempre foi. Essa mulher destruiu tudo. 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 O grito dela ecoou. Ferido, desesperado, perigoso. Eu olhei para Carmen e pela primeira vez vi não uma inimiga. Vi uma mulher que nunca soube amar, que confundiu amor com posse, proteção com controle, cuidado com prisão. Uma mulher que nunca se tratou, que nunca se escutou, que nunca se permitiu ser livre, nem permitir que os outros fossem. E eu entendi algo que doeu, mas libertou. Ela não tentou me matar porque me odiava. Ela tentou me matar porque tinha medo de perder o único mundo que conhecia. Mas medo nenhum justifica o que ela fez. Quando o juiz finalizou a sessão preliminar, Carmen foi retirada da sala algemada, gritando o nome de Álvaro, implorando para que ele a defendesse, chamando-o como criança. Mas Álvaro não se moveu, nem um passo.
E eu percebi. A prisão de Carmen não foi o fim. Foi o começo da queda inteira daquele universo doente. Bento, então, colocou a mão no meu ombro e disse baixinho: Acabou, Eulália. Acabou. Mas eu sabia. Ainda não. Faltava uma coisa. A mais difícil de todas. A decisão sobre meu futuro. Não o futuro jurídico. O futuro emocional. Quem eu seria depois de sobreviver à própria morte? E quem eu permitiria estar ao meu lado quando a vida começasse de novo? A sentença saiu 2 dias depois da audiência. Eu estava sentada na cama do hospital, o sol entrando pela janela em listras quentes, quando vi a investigadora Carla entrar com um envelope. O mesmo envelope que continha agora o fim de um ciclo que quase me matou. Ela se sentou ao meu lado com a seriedade de sempre. Dona Eulália, o juiz decidiu. Meu coração bateu lento, firme. Eu a encarei, pronta para ouvir. Carmen foi considerada mentalmente capaz e plenamente responsável pelos próprios atos, sem atenuantes, sem possibilidade de alegar confusão, sem margem para fuga psicológica. Carla continuou. Ela recebeu pena máxima para tentativa de homicídio qualificado. Será transferida para um centro de custódia, com tratamento obrigatório, mas sob regime fechado. A verdade caiu sobre mim como água quente. Não era vingança, era justiça. E eu finalmente soltei o ar que estava preso dentro de mim desde o veneno. Carla então abriu outro documento. Sobre o senhor Álvaro. A decisão também saiu. Eu mantive os olhos nela. Ele responderá por negligência grave e por omissão em situação de risco iminente. Não pegará prisão, mas terá que cumprir medidas restritivas, afastamento obrigatório e acompanhamento psicológico. Meu peito apertou. Não de saudade, de reconhecimento. Era o fim, oficial e definitivo, do casamento que me apagou por décadas. Carla tocou meu ombro. A senhora está livre, dona Eulália. Livre. A palavra entrou na minha alma como uma luz que eu não via há muito tempo. Depois que ela saiu, eu fiquei sozinha no quarto por alguns minutos e senti algo estranho, profundo, verdadeiro. Pela primeira vez, eu não tinha medo do silêncio, porque o silêncio agora não era abandono, era espaço, era escolha. A visita que fechou uma porta. Álvaro apareceu no fim da tarde, cansado, derrotado, com uma tristeza que eu não desejaria nem ao pior inimigo, mas que infelizmente ele mesmo construiu. Ele ficou parado na porta, sem coragem de entrar. Posso falar com você? Eu assenti. Ele deu alguns passos, se aproximou da cama, mas não tocou em mim. Eulália, eu só queria agradecer por ter dito a verdade, mesmo que tenha me destruído. Eu o encarei sem dureza, mas sem bondade também, com lucidez. A verdade não destruiu você, Álvaro. Ela apenas tirou o véu que você usou por anos para não ver o que precisava ver. Ele abaixou os olhos. Eu sei. E agora, eu preciso aprender a viver com isso. Ficamos em silêncio. Então ele disse o que eu sabia que viria. Eu queria pedir desculpas, de verdade. Mas sei que nenhuma desculpa devolve o que você perdeu. Eu respirei fundo. O que eu perdi já não existe mais. O que eu estou construindo agora não tem lugar para o que vivemos. Ele engoliu em seco. Eu mereço isso. Não, Álvaro. Ninguém merece perder tudo, mas todo mundo merece o que construiu. Ele fechou os olhos por um instante. Eu desejo que você seja feliz, Eulália, mesmo que não seja comigo. E eu disse, e eu desejo que você finalmente cresça, mesmo que seja sem mim. Ele sorriu. Um sorriso triste, quebrado, necessário. Adeus, Eulália. Adeus, Álvaro. Ele saiu. E enquanto caminhava pelo corredor, percebi que não havia mais dor em mim. Havia apenas encerramento. Uma porta fechada. Sem rancor. Sem volta. A visita que abriu uma janela. Pouco tempo depois, Bento apareceu. Ele entrou devagar, como se não quisesse interromper algo. Mas assim que me viu, sorriu. Aquele sorriso que parecia iluminar cantos escuros da minha vida que eu já tinha esquecido. Posso? Pode. Ele se sentou ao meu lado. Ouviu-se a sentença? Ele perguntou. Sim, e... Eu respirei fundo. Acabou, Bento. De verdade. Ele assentiu, com uma calma que parecia saber mais do que dizia. Eulália, eu queria te perguntar uma coisa. Meu coração bateu mais rápido. Diga. Ele segurou minha mão, com delicadeza, com respeito, com uma sinceridade que me atravessou inteira. Quando você sair do hospital,
Eu posso te levar para casa? A pergunta parecia simples, mas carregava mundos. Carregava a estrada onde ele me encontrou morrendo. Carregava o hospital onde ele me acompanhou vivendo. Carregava o futuro que eu nunca imaginei aos 68 anos. Eu sorri, um sorriso leve, novo, renascido. Pode, Bento. Ele sorriu de volta, mais bonito do que qualquer luz que entrava pela janela. Então ele disse: mas não quero te levar só para casa. Quero te levar para a vida. Meu coração se apertou, doce. E eu respondi: eu passei tantos anos sobrevivendo. Está na hora de viver. Ele segurou minha mão com mais firmeza. E viver, Eulália, é o que você mais merece. A nova vida recebi alta uma semana depois. O sol estava quente quando saí do hospital. Bento estava à porta, esperando, com flores simples, com um sorriso silencioso, com uma presença que não exigia nada, apenas oferecia. Eu respirei fundo. O ar parecia mais nítido. A vida pareceu mais larga. E, antes de entrar no carro, olhei para trás uma última vez. Não para lembrar da dor, mas para honrar a mulher que entrou e agradecer à mulher que saiu. Eu quase morri, sim. Mas antes de morrer, eu renasci. Não porque alguém me salvou, mas porque eu finalmente me escolhi. E quando uma mulher se escolhe, aos 20, aos 40, aos 68, ela descobre que nunca é tarde para recomeçar. Entrei no carro. Bento fechou a porta com cuidado. Eu sorri. E a vida, pela primeira vez em muito tempo, sorriu de volta. A idade não define o fim, define a coragem. E às vezes, a vida espera décadas para nos devolver a força que sempre foi nossa. Quando você finalmente se vê, ninguém mais pode te apagar. Se quiser, agora posso criar. Títulos alternativos, ideias de thumbnail, descrição para o vídeo. Ou uma nova história no mesmo estilo. É só pedir. Fim.